Olá, Tiago. Estamos a sair da zona de Barbacena e vamos em direção à zona de Sousel. Desconhecidos até meados dos anos 80 do século passado em território português, o número de recintos fósseis identificados desde o início deste século no Alentejo disparou e aproxima-se da centena. Isto deve-se essencialmente a quê? Ou seja, pode ter sido a circunstâncias, ferramentas que têm sido utilizadas para a sua identificação? É isso? Bem, esse conjunto de coisas, basicamente, com as obras que se expandiram para o território, nomeadamente as obras da infraestrutura de rega da EDIA, começou-se a identificar este tipo de sítios. Mas grande parte deles foram sendo identificados um bocado até por carolice, usando uma ferramenta que na altura ficou disponível, que é o Google Earth. Sim. E através do Google Earth foi possível começar a identificar padrões na paisagem. Os primeiros a serem identificados com este método, ou seja, com esta tecnologia, com esta ferramenta, foi o Xangra, que aí está num trabalho que estávamos a fazer na zona de Cuba, e onde estávamos a escavar uma necrópole do período islâmico. O António Valera, ao olhar para as imagens do Google, identificou um padrão que se assemelhava a um recinto. A história do Xangra estará noutro segmento da conversa, mas foi assim. E desde aí para frente foram-se identificando dezenas destes padrões, os quais, ao serem identificados, depois eram vistos no campo para a superfície se recolherem materiais. E grande parte deles foi, sem dúvida, com a visualização destas imagens de satélite. E mais, a paisagem, como está em transformação, nós hoje em dia, quando olhamos para as imagens atuais, nomeadamente no Alentejo, vemos uma paisagem totalmente alterada por culturas intensivas, olivais, amendoais, pivôs de rega, e uma das características que na altura o Google Earth permitia era andar para trás, ou seja, ter uma base de dados de um histórico de imagens e que permite olhar para paisagens que hoje em dia já não os conseguimos alcançar, nomeadamente as superfícies, e explicando um pouco a maneira como se identificam este tipo de sítios nessas imagens de satélite. Basicamente, quando nós abrimos uma vala ou um buraco nos sedimentos e na rocha, e depois enchemos com terra, a vegetação vai crescer de maneira diferente, ao lado, na parte de fora e na parte interior. Parte interior, estamos a falar, o Alentejo é predominantemente uma zona seca. Todas as zonas que acumulam umidade faz com que as plantas desenvolvam raízes mais profundas. Logo, vão ter não só uma altura diferente, mas também vão ter uma coloração diferente. E através de olhar para as imagens de satélite, é possível observar estes padrões na paisagem. E basicamente é assim que eles são identificados. Atualmente, também porque há uma disponibilização por parte da Direção-Geral do Território, DGT, de imagens com bandas multiespectrais e de infravermelhos, também é possível, através do olho humano, observar estes diferentes padrões na superfície. Mas também, e convém, importa referir isso, que também se está a trabalhar com inteligência artificial para encontrar estes padrões. Sim. Então temos aqui uma conjugação de diferentes circunstâncias. Por um lado, aumentam os trabalhos, há uma maior presença de equipas no terreno, e por outro lado, novas tecnologias que vêm facilitar. O Google Earth começou a ser utilizado em que ano, mais ou menos? Bem, salvo erro, 2009.
2009. 2009. E, entretanto, acrescenta-se ainda as possibilidades que abre a inteligência artificial. Pois, porque basicamente todo este trabalho destas dezenas de recintos que entre 2009 e ainda hoje em dia, porque vão surgindo novas imagens todos os anos, e certas zonas onde não se via nada, onde não se conseguiu observar nada, já se consegue observar. Portanto, passamos de uma utilização do Google Earth que implicava o olhar atento do arqueólogo para decifrar as imagens, para uma situação em que esse olhar é ajudado pela inteligência artificial. É isso? É isso mesmo. Ou seja, nós, e que ainda fazemos, está a ser desenvolvido, não é? É passar horas e noites a fio a olhar para um ecrã de um computador, a passar diferentes sequências de imagens. Nós temos disponíveis imagens desde 1995 até à atualidade. E vamos passando essas imagens, vamos às vezes aplicando algum filtro ou outro, mas tudo manual, não digo analógico, porque estamos a trabalhar com um computador, mas manual. Com a inteligência artificial, aquilo que nós queremos ver, porque há certos padrões que nós já entendemos, é fornecer ao algoritmo informação para que ele, que nós já conhecemos, para que ele aprenda e ele próprio corra todas as imagens que nós lhe damos, não é? E vá procurar estes padrões. Ou seja, isto vai simplificar e simplifica muito a identificação deste tipo de sítios. Estamos a falar aqui de técnicas de machine learning, deep learning, em que nós metaforicamente vamos alimentando a máquina, vamos a ensinando com casos, ela vai errando por umas vezes e acertando por outras e vai aprendendo até ter resultados que se adequem a depois serem confirmados no terreno os sítios. Sim, e da tua experiência diminui o tempo, não é? Passa-se menos tempo nesse trabalho e aumenta a eficácia na identificação? Nós já fizemos um teste com outras técnicas, neste caso com o LIDAR, para outro tipo de recintos. São recintos que não são em negativo, são em positivo, e tivemos uma taxa de sucesso muito grande com a identificação automática, ou seja, a identificação por parte de um algoritmo deste tipo de sítios em zonas que já foram prospectadas por arqueólogos e que não se conhecia este tipo de sítios. Porque depois estamos aqui a falar, por exemplo, tal como aos recintos, de sítios às vezes tão grandes que nós no terreno não conseguimos nos aperceber destas características. Por isso basicamente, já houve esta revolução que começámos a falar com a descoberta destes sítios, primeiro em trabalhos de minimização de impactos e depois em trabalhos de identificação através do Google Earth. Brevemente haverá aqui outra revolução, porque nós sabemos que deve haver muito mais. Exato. E nós agora vamos a caminho de um dos recintos que, sem se ter a certeza que existia, foi confirmado através de uma outra forma de olhar para o território, que é prospecção geofísica. O que é exatamente, como é que esta descoberta aconteceu e o que é exatamente a prospecção geofísica, como auxilia na confirmação e investigação deste tipo de sítios arqueológicos? Bem, no caso do Roca 7, é um caso interessante, porque é também um trabalho de minimização, mas é um trabalho de minimização numa fase prévia à implementação de um projeto de regadio, de olival, em que foram feitas prospecções arqueológicas numa zona onde se desconhecia qualquer sítio arqueológico. Fosse ele romano, fosse ele pré-histórico, não se conhecia nada. E numa zona já com alguma atividade agrícola, identificou-se à superfície dois fragmentos de cerâmica manual, utilizada na pré-história recente, e duas ou três lascas de pedra. E nesta zona em específico, apesar de só haver estes materiais à superfície, note-se que muitos destes recintos têm
milhões de fragmentos à superfície, por todo o lado. Neste caso, e devido à experiência, ao conhecimento já empírico que a equipa tinha da descoberta destes sítios, através das técnicas que falámos anteriormente, mas também de prospecções no terreno, pensámos que, devido à sua posição topográfica, sua posição na paisagem, poderia existir ali um recinto. E, com um bocado de sorte à mistura, tínhamos um equipamento de geofísica na carrinha. Não era suposto neste trabalho, este trabalho era uma prospeção de superfície, ou seja, prospeção de superfície é observar visualmente a superfície, mas como tínhamos o equipamento na carrinha, decidimos realizar um pequeno teste na zona, não na zona onde tínhamos encontrado aqueles materiais, mas na zona que no relevo nos parecia ter algum potencial. E eis que, quando vimos os resultados dessa prospeção geofísica, nos deliciámos com o que tínhamos identificado, com os resultados. Por acaso foi um momento muito emotivo entre a equipa, porque não estaríamos, apesar da sua implantação na paisagem, nós fizemos isto um pouco por carolice, não é? Pronto. Nunca pensámos que iríamos ter um recinto com esta planta, semelhante ao recinto de Santa Vitória, naquela zona onde não se conhecia, volto a referir, nada disto. Daí, o conhecimento empírico que se tem deste tipo de contextos é importante, mas também é importante esta questão da aplicação do método geofísico. O que é o método geofísico? Bem, resumidamente, todos nós, uns por necessidade, outros por infelizmente terem que fazer este tipo de exames, todos nós já fizemos um raio-x, ou um TAC, ou uma ressonância magnética. A geofísica, a prospeção geofísica, no fundo, é isto, é fazer um raio-x à Terra, ou um raio-x, ou um TAC, ou uma ressonância magnética. Isto porquê? Porque também existem diferentes métodos. Pronto. No caso dos recintos e deste recinto em particular, o método mais utilizado é o método magnético. O método magnético, resumidamente, é um método que mede o campo magnético terrestre, que tem um valor que se conhece, e mede a diferença entre um objeto que esteja enterrado e esse campo magnético terrestre. Ou seja, imaginemos que estamos num lago. Sim. E eu atiro uma pedra para o lago. Vai criar umas ondas. Sim, essas ondas concêntricas vão-se dispersando no lago até chegarem a algum sítio e distorcerem. No fundo, isto é um bocado o método magnético. Algo que está enterrado interfere com o campo magnético terrestre. Isso é medido, é uma medida, é um número, esse número transforma-se num pixel, vários números transformam-se em vários pixels, um pixel numa imagem. E basicamente é assim que temos, através de um método passivo, no fundo é uma antena, conseguimos depois ter estas imagens espetaculares que se tem acesso durante esta viagem, não é? Sim. E esta é a técnica que melhores resultados dá para fazer esse tal raio-x. Ou seja, hoje em dia, além de conseguirmos ter plantas através da visualização de imagens de satélites, conseguimos detalhar essas plantas sem uma intervenção no sítio, sem uma escavação, com estes métodos. Sim, a tecnologia veio dar aqui uma ajuda extraordinária para fazermos estas novas descobertas. Acabamos de ouvir mais um episódio da série Paisagem Ancestral, Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana, um podcast desenvolvido pela Era Arqueologia com o apoio da Escola Superior de Comunicação Social e com financiamento da Fundação La Caixa e BPI para o programa Promove Futuro do Interior.